Olá pessoal, Gustavo Machado, canal Orientação Marxista. Um videozinho aqui diferente dos que eu costumo fazer no canal, onde a gente vai ler um texto curtinho, de 2 parágrafos longos, mais 2 parágrafos, que é o relato de uma entrevista de Karl Marx feita a John Swinton, que era um jornalista norte-americano que não tinha nenhuma ligação nem com o comunismo, nem com o socialismo, nem com o marxismo, nem nada disso, nem tinha nenhuma relação pessoal com Marx, mas certamente o conhecia enquanto uma pessoa bem informada do século XIX, e teve em Londres, já no finalzinho da vida de Marx, nos últimos anos da vida de Marx, encontrou com ele numa casa de repouso, que Marx normalmente ficava no inverno, nos períodos mais secos, devido a problemas de saúde, encontrou com Marx e família. E é muito interessante, não porque é qualquer questão teórica e tudo mais, até porque não há muitos desenvolvimentos nesse sentido, a gente vê como que uma pessoa bem informada do século XIX, sem nenhum vínculo com o movimento socialista, qual a impressão que ele tinha de Marx, tanto a partir das informações que ele tinha, quanto do contato pessoal que ele teve durante um dia, onde ele realizou essa entrevista, e faz aqui o relato dessa entrevista. Porque hoje, passado quase 150 anos, né? Ainda não deu 150, no caso desse relato, 140 anos, depois o impacto que Marx causou do ponto de vista da sua obra servir de orientação para todo o movimento da classe trabalhadora a nível mundial, que aflige a muitos durante todo esse período, ainda que as pessoas o deem como morto, elas sentem sempre a necessidade de detratar Marx. Então, as pessoas elas podem às vezes não conhecer nenhuma única ideia que Marx desenvolveu, mas ela normalmente, hoje ela já ouviu falar de um monte de episódios da vida particular de Marx, né? Quando não são completamente inventados, são distorções ou coisas pensadas a respeito da sua vida inteira. É um fenômeno bastante curioso, né? O primeiro vídeo aqui do canal, o primeiro episódio, que chamava-se Marx era um vagabundo que nunca trabalhou, onde eu comento alguns aspectos da biografia de Marx, mostrando como o homem que está por trás da obra é completamente diferente desse que foi construído nas últimas décadas do século XX, justamente para tentar criar, digamos assim, uma barreira moral para que um conjunto de pessoas não tivessem acesso de fato às ideias de Marx. Então, é a ideia do Marx que não cuidava da família, que as crianças morriam de fome, das filhas que se dizem suicidaram, vou comentar sobre isso brevemente, que era o pior tipo de ser humano imaginável. Surgiu até o Marx satanista, tem um vídeo aqui no canal, onde eu reajo a um vídeo e eu explico inclusive a origem desse conto do Marx satanista e por aí vai. Mas aqui é interessante, porque a gente está diante de um jornalista norte-americano, de origem escocesa, acho que até nascido na Escócia, não tenho certeza, que ele não tinha nenhum envolvimento com o movimento marxista, tinha apenas informações enquanto um jornalista, e teve um dia de contato com Marx e família, e aqui ele relata as impressões dele. Então vocês vão ver como isso aqui é radicalmente diferente de tudo que se propaga hoje a respeito da pessoa de Marx. Então é importante fazer esses comentários, porque não tem jeito, né? Já entrou para dentro do debate político a respeito do marxismo a vida privada do Marx. É bastante curioso, na verdade, se vocês forem parar para pensar, que é uma exceção no mundo, tá? Todos os outros autores, sejam eles quais forem, tá? Sejam filósofos, se você pegar Descartes, Kant, Hegel, os do século XX, tá? Sei lá, Deleuze, blá blá blá, ou os economistas, se vocês pegarem a turma da escola austríaca, Von Mises, Bombaveck, ninguém conhece nada da vida privada dos caras, né? Às vezes um grande especialista pode até ser, mas não é difundido nada, porque as pessoas estão preocupadas em discutir suas ideias. Mas Marx, para fazer toda essa barreira moral para as pessoas não chegarem até o seu pensamento, né? Além das caricaturas que foram construídas, se construiu uma imagem demoníaca, uma imagem monstruosa, né? Vamos chamar assim, da sua pessoa. Então, vamos fazer aqui um cotejamento da visão que John Winston teve e tinha de Marx, do que ele realmente do que existe hoje, tá? Quem me enviou esse artigo e traduziu foi o Felipe Taufer, lá do Rio Grande do Sul. Eu agradeço por ter me enviado, resolvi fazer a leitura. Está disponível em um blog na internet, o link vai estar na descrição, tá joia? Então vamos descer aqui rapidamente, é um textinho curto, tá? Deixei aqui com letras bem grandes para quem quiser acompanhar.
Então, escreve John Huston após o encontro com Marx. Um dos homens mais notáveis de nossos tempos, quem desempenhou um incrustável, mas pungente papel na política revolucionária dos últimos 40 anos, é Karl Marx. Um homem sem desejo de aparecer ou de fama, que nada se importa com a fanfarronada da vida, com a pretensão de poder, sem pressa e sem descanso, um homem com uma mente forte, ampla e elevada, cheia de projetos de longo alcance, métodos lógicos e objetivos práticos, esteve e ainda está por trás da maioria dos terremotos que convulsionam as nações e destruíram reinados e que agora ameaça e apavora cabeças coroadas e fraudes estabelecidas mais do que qualquer outro homem na Europa. Sem exceção até mesmo para Giuseppe Mazzini, que foi o líder da unificação italiana. Tá? Lembrando aqui que Marx ele chegou, por exemplo, a ser pago por Luís Bonaparte, o imperador da França, né? Pagou o Karl Vogt, que era uma figura que tinha tido algum rápido contato com Marx no final dos anos 40, só para escrever artigos difamatórios sobre ele na imprensa europeia, né? E Marx, inclusive, escreveu um livro para responder essas calúnias que foram feitas, e na época Marx chegou à conclusão de que provavelmente ele era um agente do Luís Bonaparte. À época, muitas pessoas acharam isso um exagero, né? Pô, não é possível. E depois se confirmou, né? Quando os arquivos foram abertos da época, descobriu-se que ele era, de fato, um agente pago por Luís Bonaparte. Então, a gente pode ver que não é exatamente um exagero aqui do John Huston. E, inclusive, o Bismarck, que se tornou chanceler, o grande estadista, né? O cara que tinha realmente poder depois da unificação alemã, chegou, inclusive, a sondar se Marx não queria colocar sua mente a serviço da Alemanha, ou seja, trabalhar para o Bismarck, ser um ministro, algo nesse sentido. Marx não só recusou, como ele depois denunciou publicamente. É óbvio que ele teria que se abdicar de todas as suas ideias e a serviço do que ele tinha colocado a sua vida. Mas vamos continuar. Estudante em Berlim, crítico do hegelianismo, é um ponto bastante interessante, né? Hoje várias pessoas veem Marx como hegeliano. Então, veja que a impressão que o Huston tinha era de que ele era um crítico do hegelianismo, tem inclusive passado um dia conversando com ele. Sem mais a esse respeito. Editor de jornais e antigo correspondente do New York Daily Tribune, ele mostrou suas qualidades e seu espírito. Ou seja, ele conhecia, inclusive enquanto jornalista, os empreendimentos jornalísticos de Marx, inclusive todos bem-sucedidos e que no final foram derrubados por repressão estatal. Os jornais foram fechados e por aí vai, né? Já comentei sobre isso nesse vídeo aí de Marx, um vagabundo que nunca trabalhou. Então, enquanto um jornalista, o Wilson sabia, né? Inclusive Marx era correspondente internacional do New York Daily Tribune, que era, à época, um dos maiores jornais dos Estados Unidos, foi correspondente por mais de 10 anos, escreveu mais de 500 artigos para esse jornal. Então, as pessoas que acham que Marx nunca trabalhou, ele trabalhou arduamente como jornalista, né? E, inclusive, deixa eu pôr no silencioso aqui o meu celular. Inclusive, isso acabou sendo um dos fatores que levou ao atraso enorme do capital, essa coisa toda, por causa de atividades de trabalho, que ele tinha que ficar escrevendo os artigos para poder sobreviver. Fundador e espírito mestre da outrora temida Internacional, a Internacional já havia acabado nessa altura, e autor de O Capital. Ele foi expulso de metade dos países da Europa. É proibido de entrar em quase todos há 30 anos e encontrou exílio em Londres. Então veja que curioso, né? Porque a verdade, o John Huston tem total noção de que Marx, né, longe de ter sido uma pessoa que viveu de favor a vida inteira, um cara que trabalhou arduamente a vida inteira, foi perseguido, se tornou um apátrida, um expatriado, e que foi, na verdade, uma vítima em função das ideias pela qual ele combateu. E nem por isso ele deixou de conseguir levar sua luta até o fim, né? E continua. Ele estava em Ramsgate, que era o grande resort litorâneo dos londrinos, durante a minha estadia em Londres, e lá encontrei ele em seu chalé, junto das suas duas gerações de sua família. A graciosa mulher, de rosto adorável e voz doce, que me recebeu à porta, era evidentemente a dona de casa e a esposa de Karl Marx. Mas seria aquele homem, de 60 anos, cabeçudo, de feições generosas, cortês e gentil, com volumosos tufos de longos cabelos grisalhos, Karl Marx? Seus diálogos me faziam recordar daqueles de Sócrates, tão livre, profundo, criativo, incisivo e genuíno, com seus toques sarcásticos, senso de humor e alegria esportiva. Né? É tão curioso essa questão da família do Marx. Veja, né, que na época ele vê a esposa do Marx falar, vi de cara que era a dona
de casa e tudo mais. Agora, é curioso que a esposa do Marx, ela tinha um papel ativo em todos os empreendimentos. Ela não só era ganha para aquilo que Marx devotou à sua vida, como ela, a esposa do Marx, também era devotada aos mesmos objetivos. E tem uma vasta correspondência da esposa de Marx com inúmeras pessoas do Partido Socialista Alemão, teóricos da Europa inteira, discutindo inclusive as questões de teoria, as questões políticas, programáticas. Então é impressionante, ela era de fato cumprir um papel ativo e não aparecia de modo algum, tá, como sendo simplesmente a mulher de Marx. E é a mesma coisa as suas filhas, que tiveram um papel ativo no interior dos movimentos do qual Marx participou, e depois da morte de Marx continuaram os seus respectivos caminhos, né? Também já mostrei isso aqui. Então, ele continua. Falou das forças políticas e dos movimentos populares de vários países europeus, o grande espírito atual da Rússia, os movimentos do intelecto alemão, a ação na França e a imobilidade da Inglaterra. Falou esperançosamente da Rússia, filosoficamente da Alemanha, alegremente da França e sombriamente da Inglaterra, referindo-se com desdém às reformas atomistas sobre as quais os liberais e o parlamento britânico gastavam seu tempo. Descrevendo o mundo europeu, país atrás de país, indicando as características, os desenvolvimentos e os personagens na superfície e sob a superfície, ele demonstrou que as coisas estavam se encaminhando para fins que certamente seriam realizados. Não podia deixar de ficar surpreso enquanto ele falava. Então, ele fica surpreso. Era evidente que esse homem, de quem tão pouco se vê e se escuta, então percebam que, embora ele comece o texto enquanto alguém muito informado, que Marx estava por trás de muita coisa que acontecia na Europa, cumpriu um papel ativo, por exemplo, na fundação da Internacional e tudo mais. Marx não era, à época, um nome assim, universalmente conhecido. Tá? Por isso ele está fazendo aqui um artigo, inclusive para apresentá-lo ao público muito claramente. Né? Então, ele fala de que tão pouco se vê e se escuta. Já comentei sobre isso também. Acho que, inclusive, naquele vídeo, esse Marx era um vagabundo que nunca trabalhou, que Marx só se tornou, de fato, um nome assim, universalmente conhecido depois da Revolução Russa. Né? Foi depois de um fato histórico, de uma revolução. Né? Não foi na publicação de um livro, nada disso. E, à época, ele se tornou mais conhecido com a Comuna de Paris. Não no patamar da Revolução Russa, mas a Comuna, de fato, fez de Marx, que pelo menos, digamos assim, nos setores mais informados, ele passou a ser uma figura conhecida pelo papel que ele desempenhava na Internacional. Inclusive o livro que ele escreveu, encomendado pela Internacional, que é a Guerra Civil na França, que algumas pessoas preferem chamar de Guerra Civil em França, eu sei lá por quê. Esse livro foi o primeiro livro de Marx que teve, de fato, um grande sucesso editorial. Ele já tinha escrito outros com algum sucesso, inclusive alguns que não são mais publicados, né? Como, por exemplo, um conjunto de artigos sobre Lord Palmerston, né? Mas não vem ao caso. Então, a Guerra Civil na França foi traduzida em mais de 10 línguas em poucos anos, vendeu na sua edição original 18 mil exemplares em meses, tá? Então, vamos lá. Então, era evidente que esse homem, de quem tão pouco se vê e se escuta, está além de seu tempo, e que, no Neva ao Sena, nos Urais aos Pirineus, suas mãos estão a trabalhar na preparação do caminho para o novo advento. Seu trabalho não é, agora, um desperdício, mais do que aquele do passado, tempo durante o qual tantas mudanças desejáveis ocorreram, tantas lutas heróicas foram vistas e a República Francesa foi erguida nas alturas. Enquanto ele falava, a pergunta que fiz, por que você não está fazendo nada agora? Foi vista como uma questão de iletrados, a qual ele não poderia fornecer uma resposta direta. Questionando sobre o porquê de sua grande obra, O Capital, um campo fértil para tantas colheitas, não ter sido traduzido para o inglês, tal como foi para o russo e o francês, a partir do original alemão, ele pareceu ser incapaz de responder. Evidentemente, Marx tentava, não era fácil conseguir editar o seu livro, mas disse que uma proposta para uma tradução inglesa chegou a ele de Nova York. Ele disse que o livro não era senão um fragmento. Então veja que as pessoas acham que no livro 1 do Capital acabou o Capital, né? Na verdade, está dizendo, o livro 1 é um fragmento, é só um pedaço. Uma primeira parte de uma obra em 3 partes, 2 das quais ainda não foram publicadas, e era inclusive em que Marx estava trabalhando na época. Né? Poucas pessoas sabem,
mas boa parte do livro 2 do Capital foi escrito nesses últimos anos de vida de Marx, dos manuscritos que Engels usou para a edição do livro 2, tá? E muitos materiais para reelaboração do livro 3, o que acabou não acontecendo. Infelizmente, Marx morreu pouco tempo depois dessa entrevista, uns 3 anos depois dessa entrevista, cuja trilogia completa seria Terra, Capital e Crédito. Muito curioso isso aqui, não vou comentar, mas ele está chamando a trilogia completa aqui, seria certamente como terminaria os 3 livros, tá? A última parte, disse ele, seria amplamente ilustrada pelos Estados Unidos da América, onde o crédito tinha tido um grande desenvolvimento. É um episódio bastante conhecido. Marx ia reelaborar toda a seção que ele já havia escrito a respeito das formas do capital portador de juros, onde está o crédito e tudo, com base nos Estados Unidos. Ele fez vários estudos sobre isso durante os anos 70, infelizmente não chegou a materializar em um texto, só tem mesmo manuscritos de estudo, né? O senhor Marx é um estudioso da ação norte-americana, ele está preocupado com essa questão dos Estados Unidos aqui, evidentemente, porque é um jornalista norte-americano, então ele está preocupado em anunciar para o seu público que Marx está bem informado do que se passa nos Estados Unidos e que tem interesse pelos Estados Unidos, e suas observações sobre algumas das forças formadoras e substantivas da vida norte-americana eram cheias de sugestões. Aliás, quando se referiu a seu Capital, ele disse que qualquer um que deseje o ler consideraria a tradução francesa muito superior em vários sentidos ao original em alemão. Isso aqui também precisaria de mais comentários, vou falar sobre isso em outro momento, mas a edição francesa é a última edição do Capital que Marx fez, e de fato ele inseriu várias partes na edição francesa. Essas partes foram agregadas pela edição que a gente lê hoje, tá? Não sem alguns poréns, porque Engels chegou a fazer depois uma terceira e uma quarta edição alemã, que normalmente o pessoal usa de base para traduzir. Incorporou a maior parte dessas inserções da edição francesa. Mas tem vários poréns aqui que não vem ao caso. O Sr. Marx se referiu a Henri Rochefort, o francês, e em seus discursos acerca de alguns de seus discípulos já falecidos, como o tempestuoso Bakunin. É engraçado, ele coloca aqui o Bakunin como um ex-discípulo de Marx já falecido, o brilhante Lassalle e outros. Embora para Lassalle essa afirmação é mais correta, né? Apesar das enormes diferenças entre Marx e Lassalle, Lassalle realmente inicia sua atuação como uma espécie de um discípulo de Marx. Pude notar o quanto seu gênio havia conquistado homens que, fossem outras as circunstâncias, poderiam ter conduzido o curso da história. Então, e para concluir, ele fala: a tarde se aproximava do crepúsculo de uma noite inglesa de verão, enquanto o Sr. Marx falava e propunha uma caminhada através da cidade litorânea e cerca da beira-mar, na qual podemos ver milhares de pessoas, a maioria delas crianças, brincando entre si. Lá nós participamos de seu encontro familiar na areia, a esposa que já tinha me recebido muito bem, suas 2 filhas com seus filhos e seus 2 genros, um dos quais é um professor da King's College em Londres, e outro, acredito, um homem de letra. Ele está se referindo aqui a Paul Lafargue, esqueci o nome do marido da Eleonore, enfim, é um francês, esqueci o nome. Não, é inglês mesmo. Foi um encontro maravilhoso, éramos cerca de 10 ao todo, o pai das 2 jovens esposas, que estavam felizes com seus filhos, e a avó das crianças, a esposa de Marx, rica na serenidade e alegria em seu papel de esposa. Karl Marx não compreende a arte de ser avô com menos firmeza que Victor Hugo, mas é mais afortunado que Hugo. Suas filhas casadas ainda vivem para alegrar seus anos. Ao anoitecer, ele e seus genros se separam de suas famílias para passarem uma hora com seus visitantes norte-americanos. Enquanto nossos copos tilintavam sobre o mar, a conversa era sobre o mundo, o homem, o tempo e as ideias. Mas o trem ferroviário não espera por ninguém e a noite estava chegando. A despeito dos pensamentos sobre o incompreensível e o percurso da era e das eras, mais além da conversa do dia e das cenas da noite, surgiu em minha mente uma única questão sobre a lei última da existência pela qual eu esperava obter uma resposta desse sábio. Mergulhando nas profundezas da linguagem e retornando para atingir toda a altura de uma ênfase, durante um silêncio interespacial, interroguei o revolucionário e filósofo, assim que ele via Marx, um revolucionário e filósofo, com essas palavras fantásticas: o que é o ser?
pareceu que sua mente havia se invertido por completo enquanto ele olhava o mar rimbombante à frente e a multidão inquieta na praia. O que é o ser? Eu perguntei. Ao que ele respondia em um tom solene e profundo: luta. À primeira vista, era como se eu tivesse escutado o eco do desespero, mas porventura era a lei da vida. E está aí concluído, né, o textinho. Eu resolvi fazer aqui a leitura para ajudar a divulgá-lo, porque acho muito interessante para vocês verem, como eu falei no começo, como um jornalista simplesmente bem informado, sem nenhuma ligação com o movimento, com o marxismo, com o socialismo, ele tinha de Marx. Vocês podem ver, a relação de Marx com a família sempre foi extraordinária. Na verdade, isso é um marco muito mais positivo do que qualquer outra coisa, tanto com suas filhas, inclusive os visitantes que visitavam e relatavam Marx na infância das filhas, chamava atenção como ele gastava tempo brincando com as crianças, saindo, passeando pela Londres inteira, era amado pelas filhas e pela esposa, que inclusive assumiam a sua luta e os preços que ele pagava em função disso, né? E a imagem que fica era de um cara que era monstruoso e que a relação com a sua família era tal e qual, e normalmente você pinça essas biografias que são feitas sobre o Marx, elas são construídas da seguinte forma: você pega toda a documentação que existe a respeito dele, pinça o que te interessa, inventa outras tantas coisas, deduz outras tantas e cria aquela imagem para deixar o leitor realmente perplexo, né? Aí, por exemplo, você fala, as filhas do Marx se suicidaram, né? O que é um negócio bastante curioso, na verdade, né? A filha mais velha não se suicidou, morreu doente. A Leonor Marx não se sabe. Na verdade, ela estava doente em estado terminal, né? Doente em estado terminal, e aí tem dúvidas se teria cometido uma espécie de eutanásia, na verdade, porque ela já estava para morrer com câncer, doente em estado terminal. E a Laura é a única que de fato se suicidou já no século XX, mas uma história, eu particularmente acho uma loucura completa, mas ela e o Lafargue, seu marido, haviam definido que eles não iam passar a velhice agonizando e dando trabalho para ninguém. Quando eles atingissem 70 anos de idade, né, eles iriam se suicidar. É um negócio muito louco, na minha opinião, mas fizeram isso de fato, né? E aí dá a impressão seguinte, que elas passaram a vida lá sofrendo, a vida inteira, e etc., pelo que Marx fez com as filhas, com a esposa e tudo mais, e aí, não, isso não existe, né? Em absoluto. Então se refere aos filhos do Marx que morreram ainda na infância, porque ele não dava conta de cuidar da sua família. Meu Deus do céu, os caras esquecem que nós estamos no século XIX, né? Quando Marx era vivo, quando mesmo nas famílias mais ricas imagináveis, a enorme maioria das crianças morriam enquanto bebês ou ainda na infância. Vocês esqueceram que a gente não estava na época das vacinas ainda? Apenas se iniciava a época das vacinas? E que naquela época era normal, inclusive nos setores com as melhores condições imagináveis, terem 10, 12, 13 filhos e morrer 5, 6, 7 ou 10. Tá entendendo? Ainda na infância ou ainda como bebês, né? Embora Marx tenha passado por privações enormes mesmo, em função das perseguições que sofreu, apesar dos seus empreendimentos terem sido todos de enorme sucesso, conforme eu já indiquei naquele vídeo. Mas é isso, gente, um videozinho aqui diferente, acho interessante o texto, tá? Porque ajuda aí a desconstruir a imagem. Você pode ver o profundo respeito que ele tinha tanto pelo gênio quanto pela pessoa do Marx, um jornalista sem nenhuma vinculação com o movimento marxista. E um jornalista que faz questão de ir a Londres entrevistar o próprio Marx para informar os seus leitores norte-americanos de quem era essa figura que havia já cumprido um papel tão importante no século XIX e que ele já vislumbrava viria a cumprir um papel ainda mais importante nas décadas que viriam. E de fato é verdade. E para quem acha que o marxismo está morto, eu sinto muito em anunciar, enquanto o capitalismo existir, o marxismo vai continuar. Se vai vencer ou não, está em disputa. A grande lei que apresenta Marx no final, a luta, vai definir os rumos que a sociedade vai tomar, né? Isso ainda está em disputa, mas nós não vamos arredar o pé. E não temos nenhum motivo para isso. Então é isso. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.